A Covid-19, esta pandemia que marcou o início do século XXI, mudou as nossas vidas e também o mundo. Por isso, tentamos perceber o seu impacto na nossa comunidade. Soube que no ano passado ficaste infectada com a Covid-19. Em primeiro lugar, gostaria de perguntar, como é que te sentiste durante a quarentena? Eu senti-me um bocado sozinha porque as pessoas que moravam comigo também estiveram em confinamento e nós estabelecemos regras para que não nos cruzássemos ou se cruzássemos raramente. Também foi um pouco complicado porque eu apenas falava com os meus amigos virtualmente e era difícil. Achas que o facto de teres passado por essa situação mudou o teu ponto de vista acerca da pandemia? Eu acho que sim, porque as pessoas deste país não estavam preparadas para isto e a falta de higiene nos lugares públicos, depois as pessoas não levavam máscara e não se protegiam corretamente e fazia com que o risco de contágio fosse maior e as pessoas não estavam preparadas. Durante esse período de tempo, aproveitaste para refletir acerca do que se passava ao teu redor? Sim, eu refleti bastante sobre esta pandemia e sobre o que se passava no mundo e as consequências que esse vírus trouxe. Na tua opinião, qual foi a pior parte dessa experiência? Eu acho que a pior parte foi mesmo estar em confinamento, porque a questão dos amigos, de não estar com eles presencialmente, depois também tinha a escola, porque é mais difícil acompanhar a matéria estando em casa, porque quando eu fui para casa ainda não havia aulas online para os que estavam em confinamento, então era complicado acompanhar as aulas e estar a par da matéria. Obrigada. De nada. No ano passado, ambos estiveram confinados durante mais tempo do que esperavam ficar. Podem falar-nos um pouco acerca do vosso confinamento? Como tinhas referido, o meu confinamento foi muito longo e por isso um bocado estressante. E tu, João, como é que foi o teu confinamento? O meu confinamento também foi longo e foi um bocado problemático porque tive duas pessoas infectadas em minha casa ao mesmo tempo e depois passaram para três, por isso ficou um bocadinho mais complicado do que deveria estar. Quais foram os principais desafios de estarem confinados durante um longo período de tempo? Houveram pontos positivos? É assim, aprendi um bocado a ser mais autónomo do que era antes, acho que foi o único ponto positivo, porque de resto estar sempre sozinho, não falar com ninguém, acho que é um bocado problemático para a nossa sanidade mental. Tu, Beatriz? Eu acho que de pontos positivos, eu acho que não há muitos. A única coisa que eu consegui perceber foi que nós não conseguimos fazer nada sozinhos, dependemos muito no que acontece à nossa volta. E de dificuldades, foi mais a questão de ter tudo muito higienizado, depois tratar da comida em que se dava a pessoa infectada ou das roupas, que tinha de ser tudo, tinha de ter tudo um cuidado especial, porque não é a mesma coisa. De que forma lidaram com essa adaptação de maneira a preservarem a vossa saúde mental? Para mim, eu acho que foi um bocado estudar e ser um bocadinho hipocondríaca na questão da higienização das áreas e dos ambientes. E isso depois refletiu-se na minha vida depois no futuro. A mim foi praticamente, eu falava com os meus amigos para ficar um bocado mais, não tão sozinho, falava com os meus amigos, ia jogando, que isso mesmo entretia, ia fazendo os trabalhos da escola, ou seja, passava-se bem o tempo, mas não é a mesma coisa, claro. Consideram que a vossa forma de pensar mudou depois da quarentena? Não acho muito que tenha mudado, apenas só comecei a pensar mais na higienização da nossa casa, dos quartos, comecei mais ou menos a ver as coisas de maneira diferente em termos da Covid. E tu? Eu acho que também, como o João referiu, a questão da desinfecção das áreas e ambientes mudou muito, porque agora eu acho que tornei-me um pouco hipocondríaca sobre o assunto. E também levou-me a perceber que nós não conseguimos fazer nada sozinhos, como eu já tinha mencionado,
vivemos todos em sociedade e dependemos uns dos outros. Obrigada. Obrigado. Bom dia, obrigada por nos conceder esta entrevista. Bom dia. Sabemos que no início do ano esteve confinado devido ao Covid e por isso gostaríamos que nos contasse um pouco da sua experiência. Sim, foi algo complicado. Nós tínhamos vindo de férias e achávamos que estávamos bem. E não saímos de Portugal, não recorremos a hotéis, que era para não correr o risco de apanhar o Covid. Estávamos numa casa em que estava a família e afinal, não é? Nem essa bolha nos salvaguardou. Chegámos, ainda fomos passar um fim de semana fora, eu e o meu marido. E pronto, quando chegámos ele sentiu-se fraco. Sentiu-se bastante fraco, dormiu 16 horas seguidas, porque pronto, não sabíamos nós, nem sequer imaginávamos o que é que estava a passar e de repente pronto, ele disse, vou fazer o teste. E passado meia hora, olha, estou positivo, vamos ter que ficar todos fechados em casa. O pior disto tudo é que estávamos todos vacinados, o meu marido tem problemas cardíacos, portanto, provavelmente, graças à vacina, ele conseguiu aguentar a doença, não é? Da melhor forma. Teve sintomas, como eu disse há bocado, dormiu 16 horas, tinha muito cansaço, ele é um bom desportista, não conseguia fazer uma piscina, não, cansava-se muito, mas posso dizer mesmo que, graças a ele tomar a vacina, que as coisas foram mais facilitadas. Na mesma altura, a minha filha mais nova também esteve com Covid. Também é uma doente de risco e o mais engraçado é que, sem saber, tomou a segunda dose da vacina, estando com Covid. Uma bomba. Ele foi uma bomba, foi um perigo mesmo. Mas tudo correu bem, provavelmente, não sei, provavelmente graças à vacina também, mas e é por isso que eu digo, toda a gente tem que mesmo tomar a vacina. Não facilitem, provavelmente o meu marido com os problemas que tem, se não tivesse a vacina, provavelmente, não digo que não estaria cá, mas teria muitos problemas. Está bem? Obrigada. Tá? Olá, muito bom dia. Poderia Bom dia. contar-nos como foi essa experiência com o Covid? Foi um misto de emoções. No início, quando fiz o teste e pronto, vi o resultado positivo, fiquei na sensação de assustada, ansiedade, lidar com o desconhecido, não é? Apesar já de estarmos na pandemia já há mais de um ano, mas nos primeiros dias não foi fácil. E enquanto mãe, como se sente em relação à sua filha, até porque ela também teve Covid, é levá-la à escola nesta situação de pandemia e até com as aulas online, como foi tudo isso, essa experiência? É assim, não foi fácil porque a Beatriz estava numa transição de escola e pronto, e veio para as aulas online. E em relação à Beatriz, que é uma menina muito ativa e que leva o desporto muito a sério, não foi fácil lidar, porque pronto, estar em casa tanto tempo fechado e praticamente levar uma vida sedentária não foi fácil para ela. E a minha preocupação, claro, era que todos retomássemos a nossa vida dita normal. Sim, obrigada. Nada. Conceder este pequeno tempo para eu fazer a mesma pergunta. E eu gostaria de perguntar como é ser diretor de uma escola em tempo de pandemia? É uma pergunta interessante, porque nos obriga a pensar. Ser diretor é desafiante, é mais desafiante ainda porque a escola tem que se reinventar. As regras mudaram de um dia para o outro. Nós pensamos e queríamos voltar à normalidade o mais depressa possível, mas o que acontece é que temos ainda muitas limitações, muitas restrições. Por exemplo, o uso de máscara. Estou a falar sem máscara, temos aqui algum distanciamento, mas as escolas estão mais regradas, mais limitadas do que a sociedade lá fora. Temos regras desse nível.
Há coisas que nós desejávamos que acontecessem, mas não dependem só de nós, dependem das orientações da IDGS. É complicado porque nós queríamos ter mais liberdade, queríamos dar aos alunos mais liberdade, queríamos que vocês pudessem explorar a escola na sua totalidade, mas tal não é ainda possível. Por outro lado, temos com uma carga de trabalho maior, porque temos muitas das atividades que decorrem de forma não presencial, juntamos esse trabalho não presencial com o presencial. Estamos aqui com trabalhos duplicados em algumas situações. Portanto, é mais desafiante. Esperemos que a pandemia rapidamente nos deixe voltar ao normal, porque não há nada como o contacto pessoal, não há nada como estarmos frente a frente, podemos conversar normalmente. Obrigada. O que é que fazia enquanto estava em confinamento no seu quarto? Via televisão, rezava e olhava e estava deitado ou sentado. Quem é que levava a comida ao quarto? Era a minha filha, levava-me a comida e depois ia-me levantar a louça e falava-nos um bocado. Ficou com algum problema enquanto estava em confinamento no seu quarto? Não, senhor, nada. Gostaria de perguntar, como foi conciliar o teletrabalho com a vida familiar? No início foi muito difícil, porque foi estarmos todos em casa, porque não era só eu que estava em teletrabalho, além das minhas filhas, o meu marido também ficou em teletrabalho cá em casa, e foi difícil organizar um espaço para cada um em casa e conciliar isso com os horários de cada um. Depois, com as rotinas e com a marcação dos horários, tornou-se um bocadinho mais fácil, mas foi algo difícil. Não foi algo fácil. Infelizmente, esperemos, não é? Não voltar a estarmos numa situação dessas, em que tínhamos que estar a dar aulas em casa, no meu caso, não é? Porque sou professora, e as minhas filhas já não poderem ir para a escola. Obrigada. Nada. A Ana é enfermeira de um lar de idosos de Famalicão há 3 anos. Primeiro gostaria de saber o que mudou na sua relação com os idosos. Nós temos uma relação muito boa com os nossos idosos. No entanto, devido à pandemia, ao uso obrigatório de máscaras, dos equipamentos de proteção individual que nós temos que utilizar no nosso dia-a-dia, é difícil para eles reconhecerem-nos, para eles conseguirem ouvir bem o que nós dizemos. E também é um bocado difícil aquelas demonstrações de carinho mais físicas, como um toque, um abraço. Então, não podemos fazer nada disso. Então, tornou-se um bocado difícil nessa parte. Mas tentamos na mesma, através de conversas, de estar com eles, manter aquela relação terapêutica e carinhosa com eles. Passou a sentir mais orgulho no seu trabalho no começo da pandemia? Eu acho que nós sempre sentimos orgulho do nosso trabalho, se calhar um bocadinho mais durante a pandemia, mas não sei, acho que sempre sentimos orgulho dos cuidados que nós prestamos e da relação que nós mantemos com os utentes, portanto, acho que, se calhar, não sei. Como ultrapassou as dificuldades presentes no seu dia-a-dia? Nós tivemos que implementar diversas medidas, tivemos que implementar o uso de dispositivos de proteção individual, tivemos que usar máscara, toucas para o cabelo. Normalmente era basicamente isso, tentar ao máximo restringir o contacto dos utentes uns com os outros, haver aquele distanciamento que antes da pandemia, se calhar, nós não exigíamos, uma desinfecção muito maior de todos os espaços da casa e também e o máximo de cuidado possível com tudo o que nós fazíamos para evitar qualquer tipo de contaminação cruzada. E nós fomos conseguindo gerir a situação muito bem desde o início da pandemia. O início foi muito difícil para nós, mas desde o início nós conseguimos gerir muito bem essa situação. Continuamos a ter dificuldades quando temos suspeitas de algum caso ou quando aparece algum caso positivo, porque as medidas implementadas pela saúde pública são bastante exigentes, que devem ser, e nós temos que as cumprir, mas implicam muito mais rigidez na separação dos utentes, na livre circulação dos utentes, que é difícil de implementar numa instituição em que algumas das pessoas têm doenças como demência e esse tipo de patologias. E isso torna um bocado difícil o nosso dia-a-dia, nessas situações em específico, em concreto, é um bocado difícil para nós gerirmos a vida dos utentes e o dia do utente, mas vamos conseguindo o nosso melhor para preservar a saúde mental deles e o cotidiano deles
com a máxima normalidade que nós consigamos manter nesse momento. De resto, no restante, eu acho que nós conseguimos bastante bem. Principalmente agora que as medidas estão a aliviar um bocadinho, conseguimos tentar voltar um bocadinho à normalidade que eles conheciam e que gostava mais, dentro dos limites que nos são impostos. Quais foram as maiores diferenças no dia-a-dia dos utentes? Houve bastantes medidas que nós tivemos que implementar desde o início da pandemia. Antes eles comiam todos juntos num refeitório, agora tiveram a ser muito mais divididos, teve que haver mais grupos para almoçar, eles estavam muito juntos uns dos outros, agora não podem fazer, tem que haver aquele distanciamento. Havia muitas atividades em que se calhar a sala enchia, como por exemplo ginástica, atividades manuais, todo tipo de atividades que eram feitas com os nossos utentes, que tive que ser mais repartido, eles tiveram que ficar mais isolados. E também a maior diferença para eles, eu penso que eles sentiram mais, é que desde o início da pandemia não há aquela liberdade para os familiares entrarem na instituição, estarem com eles o tempo que eles quisessem, não há mais aquela proximidade tão grande que eles tinham com as famílias. Tem que ser muito mais controlado, muito mais rigoroso, têm se calhar 2 horas por semana para estar com eles, 2 dias por semana, em que têm que estar também separados, 2 metros, com máscara. Isso para eles é um bocado complicado, porque nem todos entendem as medidas que nós temos que implementar, e como é óbvio, querem estar perto do familiar, do filho, de quem ama, não é? E para eles é mais difícil essa parte, e para os familiares também, porque não podem ter aquela visita que nós permitíamos, que era frequente, e era muito mais aberta, entravam na instituição, iam para os quartos dos familiares, estavam o tempo que quisessem, e agora não é permitido, não é possível. E acho que isso é que é a maior diferença e o que causa mais distúrbio na vida dos pacientes. Quais foram as maiores diferenças no dia-a-dia dos profissionais de saúde? Na nossa instituição, o início da pandemia foi muito difícil. Nós tivemos um período bastante complicado em que muita gente ficou infectada, muitas pessoas tiveram que ir para casa. As pessoas têm muito mais, as colaboradoras têm muito mais cuidado. Eu penso que têm muito mais cuidado no dia-a-dia, porque também há aquele medo de nós irmos trabalhar com uma população mais envelhecida, com muitas comorbilidades, que são um dos principais grupos de risco da pandemia. Então elas têm que ter, eu penso que todas nós temos muito mais cuidado no nosso dia-a-dia e no nosso dia profissional também, no nosso dia enquanto profissionais, mas temos sempre na nossa cabeça o cuidado, porque vamos para uma casa onde todas as pessoas são pessoas de risco. Então, no nosso dia-a-dia temos sempre todos os cuidados e medidas implementadas. Tenho comigo a Isabel, enfermeira no Centro Hospitalar Póvoa de Varzim, Vila de Conde, há 1 ano. Poderia começar por dizer-me quais foram os principais desafios que enfrentou durante a pandemia? Um dos principais desafios que enfrentei ao longo da pandemia foi mesmo o medo, que estava presente em todos nós, mas penso que posso falar por mim e pelos meus colegas, que foi um medo que estava sempre presente todos os dias. Medo por apanharmos o vírus, por contrairmos o vírus, neste caso, por trazermos o vírus para casa, para os nossos. Eu, neste caso, não tenho filhos, mas tenho pais, tenho família com quem vivo e, portanto, estava sempre presente, para além de estar presente na rua, não é? Porque a vida continuou. Também estava presente no nosso local de trabalho e acho que esse foi realmente um dos maiores desafios, foi conseguir lidar com o medo e com a responsabilidade dos nossos cuidados. Outro desafio foi, da nossa parte dos enfermeiros, termos que passar a utilizar equipamentos de proteção individual, o que nos impossibilita de utilizarmos o toque como forma terapêutica, de utilizarmos o nosso sorriso como meio de energia, de passagem de energia positiva e de alguma esperança para aqueles com quem lidamos todos os dias que estão em situação de enfermidade. E mesmo a nível das técnicas de enfermagem, a maioria delas, apesar de serem executadas com pelo menos um par de luvas,
quando estávamos com o equipamento de proteção individual, muitas das vezes utilizávamos 3 pares de luvas e nem sempre era fácil executarmos algumas das nossas técnicas. Sente que o seu trabalho já foi reconhecido? Então, relativamente a esse assunto, penso que já tem sido muito badalado o reconhecimento dos enfermeiros, nomeadamente na pandemia, com a situação das palmas. Houve sim um maior reconhecimento pela nossa classe, a classe dos enfermeiros, e mesmo por parte dos doentes. No nosso dia-a-dia, muitos dos doentes conseguiram dar o devido valor ao nosso trabalho, porque realmente só quem está numa cama de hospital ou só quem necessita dos nossos cuidados é que realmente dá o devido valor ao enfermeiro. Considera que a sua relação com os doentes foi afetada? Sim, a relação com os doentes ficou afetada. No meu caso, que trabalho no serviço de medicina, posso considerar que uma grande fatia dos nossos doentes é idosa e tem alguns problemas de audição. Neste caso, uma diminuição da acuidade auditiva, pelo que o facto de estarmos com equipamento de proteção individual e por eles estarem com máscara 24 horas, isso causava uma barreira na nossa comunicação. Quase que posso dizer que muitas vezes aquilo que nós queríamos transmitir não era aquilo que eles percebiam, porque muitas vezes era complicada a comunicação entre os profissionais e os doentes. Que aprendizagens conseguiu retirar da realidade atual? Bem, aprendizagens muitas, mas de facto todos somos diferentes e todos conseguimos retirar aprendizagens diferentes da mesma situação. Da minha parte, posso garantir que uma das maiores aprendizagens foi mesmo que a doença não escolhe estatutos, não escolhe idades, não escolhe profissões, não escolhe níveis económicos e, portanto, todos estamos sujeitos, todos somos iguais nesse sentido, todos somos vulneráveis. Portanto, todos devemos dar graças por termos saúde e preservá-la, recebendo todos os conselhos de bom grado, e devemos preservá-la, neste caso. E o respeito que nós devemos ter por nós e pelos outros. Neste caso, posso dar o exemplo do uso da máscara, que se eu não queria usar máscara, estava a pôr em risco tanto a minha saúde como a dos outros. Portanto, acho que isso foi uma das muitas aprendizagens que se poderia tirar desta realidade atual. Se a pandemia fosse um portal e nos desse a oportunidade de reiniciar e nos desse a hipótese de salvar o mundo, o que levarias para atravessar o portal e o que deixavas para trás? Nós, turma 9F, da Escola Básica de Aveiro Mar, Póvoa de Varzim, Portugal, levaríamos: eu levava os amigos, igualdade de gênero, animais, amor, família, compaixão. Eu levaria internet e tecnologias. Eu levava o conhecimento. Eu levaria a alegria de viver. E agora o que nós deixávamos? Poluição. A tristeza. Corrupção. Pobreza. Eu deixava para trás o racismo. Maltratos a crianças. Ódio. Preconceito. Maus tratos aos animais. Drogas. Violação doméstica. Nós deixávamos o coronavírus. E tu, o que levavas ou deixavas?